O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus subiu ao monte e chamou os que ele quis, e foram até ele. Então Jesus designou 12 para que ficassem com ele e para enviá-los a pregar com a autoridade para expulsar os demônios. Designou, pois, os 12, Simão, a quem deu o nome de Pedro, Tiago e João, filho de Zebedeu, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o cananeu, e Judas Iscariotes, aquele que depois o traiu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje a igreja celebra esse grande mártir. É uma memória facultativa, mas de São Sebastião. Ele se tornou um grande santo popular. No Brasil, tem muitas igrejas dedicadas a São Sebastião. Muitas capelas dedicadas a ele, santuários dedicados a São Sebastião. Por exemplo, eu nasci na cidade de Maraú, lá na Bahia, e o padroeiro de Maraú é São Sebastião. Eu fui batizado nessa igreja. Lá agora mesmo está tendo as festividades de São Sebastião. Mas quem foi São Sebastião? Ele foi um soldado imperial, ali de Narbona, ali na Itália. Ele sofreu martírio em Roma, em testemunho de sua fé em Cristo na época de Diocleciano. Esse Diocleciano foi um imperador perverso. Ele matava todos os cristãos que não negavam a fé em Cristo Jesus. Ele queria que os cristãos o adorassem e servissem aos deuses pagãos. Mas graças a Deus os cristãos eram fiéis. E São Sebastião foi um deles. Ele não negou a fé, por isso ele foi crucificado e foi flechado. E os soldados, pensando que ele havia morrido, ele não morreu, tiraram ele lá daquela situação que ele estava, cuidaram dele, milagrosamente ele foi curado também, e depois acabaram prendendo ele de novo, e aí mataram esse grande homem. Que São Sebastião nos ajude a nós professarmos a nossa fé na igreja e sermos fiéis a ela, mesmo que seja preciso derramar o sangue. Façamos como Santa Teresa d'Ávila, morramos como filhos da igreja, mesmo que seja por perseguição. Que São Sebastião, no dia de hoje, aumente a nossa fé e a nossa fidelidade à Igreja Católica. Mas voltemos ao Evangelho de hoje. Estamos no capítulo 3 do Evangelho de São Marcos, do capítulo 3, do 13 ao 19. Vocês vão vendo, né, que nesses dias nós temos visto aí Jesus pregando o Evangelho. Ele está ali na cidade de Cafarnaum, então tem horas que ele está na sinagoga, outros momentos ele está na casa da sogra de Pedro, multidões, pessoas são levadas para lá. Depois ele vai para o mar da Galileia, prega ali no mar da Galileia, depois ele vai para outros lugares e a fama de Jesus vai se espalhando, vai crescendo. Como ontem nós vimos no Evangelho, que falava o quê?
que muita gente da Galileia, da região da Galileia, o seguia, e também muita gente da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia e de outros lados do Jordão, dos territórios de Tiro e Sidônia, que já são os territórios pagãos. Todo mundo estava atrás de Jesus e aquela coisa toda. E Jesus anunciando, muitos mudando de vida. Ontem eu falava da questão lá das autoridades que não aceitavam Jesus, que já tinham feito o propósito de matar. Enfim. Agora, nesses versículos que nós estamos vendo agora, na liturgia de hoje, Jesus faz algo extraordinário. Jesus sabia também que o tempo dele estava se aproximando para ele morrer, para ele se oferecer em sacrifício pela nossa redenção, como está falando hoje na primeira leitura na carta aos Hebreus. A nova aliança, o sacrifício da nova aliança. O sacrifício da antiga aliança era o animal que era oferecido. O da nova aliança é uma pessoa. Essa pessoa é nosso Senhor Jesus Cristo, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. É Ele que se oferece em sacrifício. É o nosso Deus se oferecendo pela nossa redenção. Ele é o sacerdote que oferece a vítima, e a vítima é Ele mesmo. Então, se aproximando o tempo da morte dele, Jesus sabia que ele precisaria também dar continuidade a essa obra de evangelização. Porque o evangelho, ele precisa ser pregado até a segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, dentre os seguidores de Jesus, tinham 72 discípulos. Dos 72 discípulos, Jesus escolheu 12 que deu o nome depois de apóstolos. E aqui no Evangelho diz assim: Jesus subiu ao monte e chamou os que ele quis, e foram até ele os que ele chamou. Então Jesus designou 12 para que ficasse com ele e para enviá-los a pregar a boa nova com autoridade para expulsar os demônios. Então esses 12 precisariam ficar com Jesus para aprender com Jesus tudo que Jesus havia realizado, para depois, quando Jesus voltasse para a casa do Pai, eles ficassem aqui fazendo tudo em nome de Jesus. Jesus dando continuidade à obra dele através dos apóstolos. E aqui está a listagem dos 12 apóstolos. Infelizmente, no final, aqui nós estamos no capítulo 3 do Evangelho de São João, aí no versículo 19 diz: e Judas Iscariotes, que depois o traiu. Infelizmente, temos aí Judas, que acabou traindo. Mas os outros foram fiéis. E aí, dentre todas as coisas que Jesus foi ensinando de pregar o Evangelho, lembremos que na Quinta-feira Santa, Jesus instituiu o sacramento do sacerdócio e o sacramento da Eucaristia, que eles precisariam renovar o sacrifício da nova aliança. E aí está a missa instituída, que os apóstolos deveriam realizar isso também. 8 dias depois da sua ressurreição, está lá no capítulo 20 do Evangelho de São João, Jesus institui o sacramento da penitência. Aqueles a quem perdoardes os pecados, se-lhes-ão perdoados. Aqueles a quem retiverdes, se-lhe-ão retidos. E quando Jesus envia, ele diz: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. Quem crê e for batizado, agora ele institui o sacramento do batismo. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê já está condenado. E aí,
Jesus vai instituindo os sacramentos, que são os sinais visíveis da presença de Jesus e que são os sinais também para a nossa santificação. Vocês estão vendo que obra maravilhosa, meus irmãos? Que coisa linda! Jesus volta para a casa do Pai, mas ele continua agindo por meio dos seus apóstolos. Entenderam, né? Mas aqui hoje eu quero falar um grande tesouro também que Jesus deixou à sua igreja. Vejam só. Assim como Jesus, ele iria morrer, ressuscitar e voltar para a casa do Pai, ele designa os 12 apóstolos. Apóstolos quer dizer enviados. Os apóstolos também iriam morrer, como morreram. Pedro foi martirizado também. Mateus foi martirizado. À exceção de João, que não foi martirizado, e Judas, que acabou se suicidando. Mas todos eles acabaram morrendo. E agora? Jesus morre, ressuscita, vai para a casa do Pai. Deixa os apóstolos. Os apóstolos morrem e agora? Como é que vai ficar? Quem vai pregar o evangelho? Aí entra esse grande tesouro da igreja, que se chama sucessão apostólica. Os apóstolos vão se sucedendo por outros. Pedro, que é a cabeça dos apóstolos, que Jesus colocou à frente dos apóstolos. Então está ali Pedro e depois os apóstolos. No decorrer do tempo, foi se dando o nome para que nós pudéssemos ter no nosso coração. Os bispos são os sucessores dos apóstolos. O Papa é o sucessor de Pedro. Por isso que na Igreja Católica nós temos o Papa que está à frente. O Papa é o bispo de Roma. E esse bispo de Roma é o sucessor de Pedro, dentro da sucessão apostólica. Então, a partir de então, os bispos vão sendo sucedidos, que são os sucessores dos apóstolos, e dentre esses bispos existirá sempre o bispo de Roma, que será o sucessor de Pedro. E aí há continuidade, há sucessão. A igreja continua sendo representada por esses apóstolos, que hoje nós damos o nome de bispos, até Jesus voltar. Porque se a igreja não tiver o Papa, se a igreja não tiver os bispos, a igreja deixa de ser igreja. Por isso que Jesus disse para os apóstolos o seguinte: eis que estou convosco todos os dias até o fim do mundo. Está ali em Mateus capítulo 28, do versículo 19 até o 20. Jesus Cristo, ele garante agora aos apóstolos e aos seus sucessores essa palavra: ide, pois, e ensinai a todas as nações, batizai-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Ensinai-as, está vendo? Ensinai-as a observar tudo o que vos prescrevi. Eis que estou convosco todos os dias até o fim do mundo. Então, dentro dessa sucessão apostólica que vai acontecendo, eis a missão dos nossos bispos, eis a missão do Papa, eis a missão dos sacerdotes. Essa palavra Papa não está na Bíblia, porque às vezes os evangélicos ficam dizendo, então me mostre na Bíblia a palavra Papa. Não tem. Papa quer dizer pai. O pai espiritual da Igreja Católica. Então,
na Igreja Oriental, se chamava o sucessor dos apóstolos, os sucessores dos apóstolos, ou seja, o sucessor de Pedro, melhor dizendo, de Papa. É por isso que nós chamamos o bispo de Roma o Papa, que quer dizer o pai espiritual de toda a Igreja Católica. Então a Igreja, ela, de modo sucessivo, até os dias de hoje, nós sempre tivemos o sucessor de Pedro e o sucessor dos apóstolos. É interessante nós notarmos que dentro dessa lista, nós vamos vendo, por exemplo, os primeiros papas que nós tivemos. Aí vem Pedro, depois de Pedro vem Lino, depois vem Anacleto, Clemente I, Evaristo, Alexandre I, Sisto I, Telésforo, Higino, Pio I, tá vendo? Que vai um atrás do outro. Aqui eu falei os 10 primeiros sucessores de Pedro. Os papas, os 10 primeiros. É interessante também que esses primeiros papas, muitos deles são santos. Existem papas que não foram canonizados, provavelmente não serão. Tem outros que estão na lista de espera para serem canonizados. E aí nós vemos uma coisa: nem todos os apóstolos, nem todos os sucessores dos apóstolos foram tão santos como deveriam ser. Se nós formos olhar a história da igreja, nós vamos ver que muitos sucessores de Pedro, ora, pisaram na bola. Muitas coisas erradas nós vamos vendo que foram acontecendo. Mas aqui tem uma coisa, meus irmãos. Mas quando se tratava da fé e da moral, eles não erravam. Eles poderiam até estar vivendo coisas erradas até na moral, mas na hora de ensinar, eles sempre ensinaram o que nosso Senhor Jesus Cristo deixou. Isso aqui vocês precisam notar, né? Se no meio dos apóstolos teve um Judas que traiu, no meio também dos sucessores, muitos traíram também. Mas aqui eu quero dizer, repetir mais uma coisa, mais uma vez. Mas quando se tratava da questão da fé e da moral, eles nunca erraram. Dentro dessa sucessão, vamos falar os mais recentes. Aí, os mais próximos de nós agora, porque a lista são de 266 papas. 266. Aí, ali por volta de 1939 até 1958, nós temos o Papa Pio XII. Depois do Papa Pio XII veio João XXIII. Depois de João XXIII veio o Papa Paulo VI. Depois do Papa Paulo VI veio João Paulo I. Aí já vai notando que nós já vamos conhecendo, né? João Paulo II, que é santo. E quantas pessoas aqui da nossa época que tem até foto com ele. Depois veio Bento XVI, que morreu recentemente, renunciou, morreu como Papa Emérito. Aí temos também o Papa Francisco, que é o último Papa que está aí. E aí vai acontecendo as sucessões até o dia em que Jesus vier na sua glória. A Igreja Católica nunca vai ficar sem o Papa. A Igreja Católica nunca vai ficar sem os bispos. A Igreja Católica nunca vai ficar sem os sacerdotes. Se a Igreja Católica ficar sem a hierarquia, já não é mais Igreja Católica. Você pode falar o que você quiser. Repito mais uma vez. Papas santos tiveram
papas menos santos, papas que até fizeram muitas coisas erradas, mas foram os papas. Aqui tem uma coisa, meus irmãos. Em momentos difíceis que a igreja estava passando, no momento certo, que até iria acontecer uma grande aberração na igreja, Deus tirou aquele papa. Deus tirou no momento certo. E aí veio o conclave e escolheu um novo papa. A igreja passou, se você for estudar a história da igreja, você vai ver momentos terríveis que a igreja passou. Mas as portas do inferno nunca vai prevalecer contra a igreja católica. Não vai prevalecer. Mas, diante de todos esses erros, os fiéis foram rezando. Sempre quando tinha um papa que estava meio assim, a igreja sempre rezou. Deus, no momento certo, ele agiu. Mas quando tinha também aqueles papas santos e tudo, a igreja também rezava pela perseverança deles. Meus irmãos, no dia de hoje, em que na liturgia Jesus escolhe os 12, aqueles que iriam perpetuar os ensinamentos da Igreja Católica até ele voltar, continuemos a rezar pela nossa Igreja Católica. Em especial, não deixem de rezar pela hierarquia. Uma das coisas que o diabo quer é destruir a igreja. E como é que ele vai querer destruir a igreja? Pela hierarquia. Pelo Papa, pelos bispos, pelos sacerdotes. É assim que Satanás vive trabalhando e querendo destruir. Mas ele não vai conseguir. Tempos difíceis a igreja passou, mas a igreja sempre venceu. A barca de Cristo, que é a igreja, nunca será destruída, porque as portas do inferno jamais prevalecerão contra ela. Repito mais uma vez, nos momentos mais difíceis, que parecia que essa igreja, que é a barca de Cristo, ia naufragar, Deus veio e renovou. Deus veio e ela continuou. Rezemos pela nossa igreja. Viva a Igreja Católica, com dificuldades ou sem dificuldades. Vamos ser perseverantes. Vamos perseverar como São Sebastião. Vamos perseverar como os santos perseveraram. Vamos ser fiéis. Não abandonem a Igreja Católica de maneira nenhuma. Nós cremos, nós professamos. A Igreja Católica é a Igreja de Cristo. Nós iremos perseverar até o fim. E um dia, essa igreja militante, que somos nós, irá se reunir com a igreja triunfante lá no céu, diante de nosso Senhor Jesus Cristo, diante do Pai, diante do Espírito Santo. Ali a Santíssima Trindade nós contemplaremos e junto com os anjos e com aqueles que já estão lá, viveremos a vida divina. Contemplaremos a face de Deus por toda a eternidade. Viva a Igreja Católica! Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a nossa Mãe Maria Santíssima.